Bom dia, pessoal, nós vamos estudar mais um pouquinho aqui para a Unip. Isso, estou fazendo Universidade Unip à distância. E você pensa que é fácil? Pensa que você não aprende? Você só não, se você não aprender, você não vai fazer nada. Você não vai conseguir nota nenhuma. Então você tem que estudar, você tem que ser disciplinado, acordar cedo. Você tem que olhar, né, nas datas ali, quais as matérias que você pode fazer. Você tem que ler sim o livro, senão você não entende. Você tem que ouvir sim os professores falando, porque você não entende. Então não pense que universidade à distância ela é fácil não, porque ela é muito difícil. Não tem um professor o tempo todo ali para dizer para você se está certo ou está errado, não. Você tem que ler, reler, tem que escutar os professores, tem que escutar novamente. Então, fica a dica. Faça universidade à distância, que eu tenho certeza que você irá se transformar como educador, como pessoa, como ser humano. E a Unip, gente, tem pessoas maravilhosas ali para nos instruir, para que possamos ter umas boas leituras, bom entendimento do que nós vamos formar, né? O cidadão que nós vamos nos formar futuramente. Então hoje nós estamos aí na matéria Pedagogia Interdisciplinada. Pedagogia interdisciplinada. Olha para mim como eu estou animada de estudar hoje. Eu e você, nós dois juntos. Vamos conversar sobre isso? Esse livro é Pedagogia Interdisciplinar. A autora é a professora Lisiene de Moraes Navarro e a professora Viviane França Dias. Tem também os colaboradores, que é a professora Silmara Maria Machado e o professor Nonato Assis de Miranda da Unip. Estamos na primeira unidade deste livro, gente. São as primeiras páginas do livro. São 59 páginas, eu não sei se eu vou terminar aqui nesse vídeo. Essa disciplina Pedagogia Interdisciplinar, ela estuda a relação entre os diferentes saberes e o conhecimento. A integração dos saberes disciplinares que implica colaboração de no mínimo duas disciplinas duas disciplinas objetiva que acaba com as supostas divisões existentes entre essas disciplinas. Porque a interdisciplinaridade é fundamental. Ser uma pessoa interdisciplinar é você ter uma postura que você pode trabalhar assim em equipe. Uma matéria já ajuda a outra. Nós podemos trocar informações entre os professores. Jean Piaget, em 1972, disse que a definição de interdisciplinaridade como uma concepção de integração entre disciplinas que enriquece todos nós. Claro que nós temos que ter uma postura de escutar, de olhar, de tocar, de perceber, de ter paciência. Por isso que nós lemos o livro. Gente, a leitura é quando você começa a ler, você entra em contato com diferentes culturas, com hábitos diferentes, crenças e mundos diferentes, formando a sua personalidade e trazendo à luz, a mentalidade de uma determinada sociedade. Para estudar a interdisciplinaridade é estudar as diferentes maneiras de se compreender a vida. E o saber que o cerca essa vida é desenvolver a sensibilidade e a compreensão do todo, entendendo que o conhecimento ultrapassa barreiras, entra na sensibilidade, entra no olhar, na leitura criteriosa, nas possíveis relações que podemos fazer entre os conceitos e os fatos. Vocês sabem que a educação, ela sempre é determinada de uma sociedade. Ela faz parte, a educação faz parte de uma determinada sociedade. A educação está inserida num determinado momento histórico. E a educação, ela é influenciada por diferentes culturas. Sempre deve estar aberta a novas contribuições aí. Não fique estagnada. O pedagogo, ele é aquele que conduz a criança, porque vem do grego. Paidos significa criança, agogé, que significa condução. Então, portanto, o pedagogo é aquele que conduz a criança, aquele que faz o aluno, com que o aluno alcance o conhecimento. Olha que responsabilidade que nós temos.
Ele é um profissional capacitado para discutir o caminho que a aprendizagem percorre em todas as fases e espaços. Ela não se limita só à escola, não. Porque nós, seres humanos, não aprendemos só na escola. Nós aprendemos em todo e qualquer espaço. Em casa, na comunidade, na rua, na igreja, na internet, no convívio. Pesquisamos documentação. Nós temos uma formação específica. Essa formação de pedagogo, ela prepara o profissional pedagogo da educação para a pesquisa, para a reflexão, para a transformação. É muito importante. Percorre várias áreas do conhecimento, filosofia, científica e técnica, a fim de a gente investigar o fenômeno educativo por menores. Mas Luciana, para que serve um pedagogo? O pedagogo, gente, você como pedagogo, você pode atuar como professor de educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, você pode lecionar do 1º ao 5º ano do 2º médio, a educação de jovens e adultos, que é o EJA, na orientação pedagógica da escola, na coordenação educacional de uma escola, e na área administrativa de uma história. E você pode ser um diretor da escola. Nós podemos trabalhar também como pedagogia empresarial nas empresas, pedagogia hospitalar, pedagogia clínica, nós podemos trabalhar. Podemos analisar softwares educacionais em empresas. Nós podemos analisar livros didáticos em editoras também. Esse curso é muito importante para você. Não pense que não é porque você não entendeu o que é esse curso para você, mas a Unip explica. Mas nós temos que ter o quê? Trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe, lidar com conflitos, buscar soluções para problemas presentes e desenvolver projetos que mobilizem as pessoas. E a pedagogia, ela abrange o quê, gente? Filosofia, sociologia, antropologia, psicologia e muito mais, porque ela tem, por excelência, a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Somos um cientista da área socio-humana. Nós somos um profissional que nós nos apoiamos na reflexão, na prática, para conhecer o objetivo do estudo e assim produzir algo novo na sistemática da pedagógica. Estudamos a epistemologia. O que é epistemologia? É o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, sua origem e sua validade. É um estudo aprofundado que ocorre desde a raiz do conhecimento. Por quê? As mudanças históricas não recaem só na educação, gente. As mudanças históricas recaem em todos os setores da sociedade. Olha para ver o momento que nós estamos. Um momento onde quase todo o planeta ficou em casa. Teve um vírus que até agora não acharam a vacina. As pessoas tiveram que parar de trabalhar, andar na rua, andar de máscara, completamente diferente. E nós podemos ajudar a essas pessoas a alcançarem o sucesso. Porque nós estamos aqui para o quê? Cientificamente, reflexivo, achar uma saída para todos esses problemas. Por exemplo, na política, na economia, na tecnologia, social e educacional. Nós, pedagogos, somos importantes em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer setor de excelência, investigando, analisando, com reflexão e procurando aí uma solução. A sociedade está inserida em quê? Política, escola, tecnologia, cultura e economia. E nós, pedagogos, estamos nessas todas áreas aí. Essa formação, nós podemos considerá-la um meio de levar o aluno ao conhecimento dos fatos de uma forma ampla, compreendendo aí a extensão do fenômeno e da complexidade que envolve a nossa realidade e a realidade dos nossos alunos. A metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerça-se no diálogo, na colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além. Suscita-se a arte de pesquisar,
não objetivando apenas a valorização técnico-produtiva ou material, mas, sobretudo, possibilitando um acesso humano, na qual desenvolve a capacidade criativa de transformar a concreta em realidade mundana histórica, numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, humano e libertador do próprio sentido do ser no mundo. Fazenda 94, páginas 69 a 70. Nós temos que ter uma escola participativa, nós temos que investigar o discente, nós temos que investigar as mudanças e a busca do saber. Tem um filme que eu deixei aqui para vocês, o filme se chama Ser e Ter. Esse filme nos mostra um desafio de um professor em lecionar em escola rural da França. Vai assistir, fazer um favor. Ser e Ter. Esse filme, Ser e Ter, é muito importante, hein? Presta atenção à postura desse pedagogo. O prefixo inter significa entre. Inter significa entre. Entre aqui nesse canal e não saia jamais. E busque mais pessoas para entrar aqui, fazendo um favor, por gentileza. Por exemplo, ao nós estudarmos meio ambiente, nós podemos estudar aí, geografia, história, português, matemática e outras áreas do conhecimento que ajudam na compreensão do tema meio ambiente. Trabalhar com projetos. A interdisciplinaridade, essa palavra, interdisciplinaridade, ela é envolvida pela mágica do novo, do objeto a ser conhecido e desmistificado, pela sensibilidade e pela percepção. Já teve percepção que esse canal é maravilhoso? Tem diversas coisas diferentes. Para a autora desse livro, a palavra interdisciplinaridade, ela traz um mistério, traz uma ideia sedutora a ser decifrada e utilizada nas escolas e em universidades, que se esforçam em aplicá-la no seu cotidiano. Agora, formar alguém interdisciplinarmente, formar uma pessoa interdisciplinarmente é desenvolver nessa pessoa a capacidade dela fazer a interconexão entre as diferentes disciplinas e utilizar tudo que ela já aprendeu para fazer as relações necessárias para a compreensão de algo novo. Ela faz que os talentos ou o talento que já existe nela e nas pessoas sejam visíveis. Transdisciplinaridade. Trans de transcender. Disciplinaridade de ultrapassar as disciplinas. Disciplinaridade. Organização de conhecimento científico. Subdivisão do conhecimento. Transdisciplinaridade é um saber que transcende a disciplinaridade. É a dinâmica gerada pela ação de vários níveis. É a realidade multidimensional do conhecimento a ser pesquisado, substituindo o conhecimento clássico e tradicional do objeto a ser estudado ou pesquisado. Piaget disse em 1970, num seminário, que a interdisciplinaridade é uma interação dialética entre diversas disciplinas e a transdisciplinaridade é como um método que transpõe o individualismo do assunto a ser estudado, do assunto a ser pesquisado, do assunto a ser compreendido, na busca de uma visão holística da realidade. Como médico, nós seremos como médico que quando ele olha ali para o seu paciente, aquele médico, ele vê diferentes dimensões. O médico busca entender a doença que está naquela pessoa, que acomete aquela pessoa, não apenas pelo olhar de médico, só olhando, não, mas nas dimensões que cerca aquele ser que está doente, social, psicológica, emocional e histórica. Olha as conexões: matemática, filosofia; matemática, inteligência artificial; filosofia, neurociências. A matemática, nós temos a lógica e a linguística. A interdisciplinaridade, sociologia na filosofia, psicologia e metodologia.
neurociências, nós temos a física e a psicofísica. Nós temos aqui a informática e a robótica na matemática. Então, todos estão aqui conectados. E vocês estão conectados a mim? Vou conectar vocês para nunca mais vocês saírem desse canal e chamar mais pessoas para virem para cá, tá bom? A transdisciplinaridade não implica uma ligação ou cooperação entre as disciplinas, mas que haja um entendimento para organizar e ultrapassar a fronteira entre as disciplinas. Para que se consiga desenvolver um pensamento transdisciplinar, é necessário nos remetermos ao Edgar Morin, diz em 99. Ele menciona a necessidade de desenvolver nos alunos e em todos os pensamentos complexos, a metadisciplina, e não pensar sobre um único ponto de vista. Assim, todo conhecimento transdisciplinar pressupõe um processo sempre aberto, que vai além do horizonte que conhecemos, aplicando a criação e a recriação permanente, a aceitação do diferente, a renovação das formas aparentemente acabadas do conhecimento. Maria Cândida Moraes diz: pela transdisciplinaridade, transcendemos, criamos algo novo e diferente do conhecimento original das pessoas. Algo que pode surgir a partir de um insight, de um instante de luz na consciência, de um processo sinérgico qualquer, envolvendo as diferentes dimensões humanas. Portanto, é a subjetividade, objetivo do sujeito, aprendente que expressa o conhecimento de uma nova maneira, demonstrando que o conhecer envolve todas as dimensões humanas, dimensões estas não hierarquizadas, nem dicotomizadas, mas articuladas, funcionalmente complementares em sua dinâmica operacional e que atuam a partir de uma cooperação global que acontece em todo o organismo. Outro filme que é muito bom indicado aqui no livro, gente, é Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Mãos Talentosas, acho que eu já vi esse filme, de 2009, tem 86 minutos. Nós temos que ter um olhar multidisciplinar para as disciplinas. Significa o quê? Que nós vamos observar as várias realidades em que os estudantes podem articular os saberes, fugindo, assim, da forma fragmentada em que esses saberes se apresentam. A ciência e a educação sempre tentam essa multidisciplinar. Isso é dialogar sem separar parte do todo, buscar-se a parceria com a transdisciplinaridade. Pois hoje, nossa formação, gente, daqui para o futuro, é onde você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, onde você é uma pessoa com múltiplas realidades e saberes. Nós devemos ter um olhar abrangente. Nós devemos possibilitar o discernimento dos problemas como um todo. Que nós podemos, levar para os nossos alunos a pesquisa, a crítica, a reflexão das questões a ele apresentadas no dia a dia dele real, desenvolvendo nos nossos alunos a autonomia deles. Os nossos alunos, nós temos que ensiná-los eles a lidar com as incertezas, porque a incerteza é algo real, gente. Qual certeza que você tinha que vai acontecer alguma coisa no seu segundo, nos seus momentos futuros? Ninguém tem certeza de nada. Então nós devemos ensinar aos nossos alunos as incertezas da vida, porque ninguém tem certeza de nada. Com as possibilidades diversas que há de acontecer, com as soluções que têm que ser provisórias. Aconteceu um problema, nós temos que ter uma solução provisória naquele momento. Com uma ambiguidade, com sim ou com não juntos, sempre havendo aí uma articulação horizontal e vertical entre as disciplinas, desfragmentando o saber. Nós, quando trabalhamos com projetos, nós trabalhamos com várias disciplinas, estudando o tema escolhido para aquele projeto, dentro da especificidade de cada uma delas. Nós usamos o projeto nas escolas que nos conduz a um aprendizado mais aprofundado, mais significativo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo de nossos alunos. Educando nossos alunos, gente,
Ele não é visto como um simples receptor, não. A informação ela é tratada de forma construtiva para construir e proveitosa para ele. Com isso, ele, o aluno, desenvolve a capacidade de selecionar, organizar, priorizar, analisar e sintetizar a vida dele, a realidade. E os estudos, sabendo que é importante. Tinha uma colega minha que ela sempre falava assim, Adriana, não sei por que eu estudo isso. Eu não vou precisar disso no meu dia a dia. Alunos procuram o aqui e agora. Será que isso vai servir para mim? Para fazer alguma coisa? Para selecionar algum problema? Isso. Fernando Hernandes diz em 98 que trabalhar o projeto é pensar de forma globalizada, possibilitando aos nossos alunos a relação entre as informações e os procedimentos, levar o professor e o aluno a refletir a interpretação da prática de maneira cotidiana, empregando o significado das relações de ensino e de aprendizagem, dar um novo significado às práticas na sala de aula e possibilitar a discussão de temas diversos, conforme o interesse dos alunos. E o desafio estabelecido pelo professor, a avaliação, nós temos que avaliar esse projeto, né? Para ver os acertos e os erros. E esses acertos e erros, gente, eles servirão de um instrumento para a realização dos projetos posteriores. Os resultados desse projeto tem, tanto para o professor como para os nossos alunos, ele tem que implicar em mais qualidade de vida. Deve ser indicativos de maior cidadania, de maior participação das decisões da vida cotidiana, da vida social dele. Deve, enfim, alimentar o sonho possível e a utopia necessária para uma nova lógica de vida. Paulo Freire, 96, página 156. A transformação mútua aluno e professores. Ao fazer um projeto, precisamos de quê? Delimitação da área, justificativa, delimitação do tema, problema, hipóteses, objetivos, revisão bibliográfica, procedimentos metodológicos, recursos financeiros, divulgação, avaliação. Então, gente, divulgação. Como que vai ser divulgada a pesquisa que nós vamos fazer? Os recursos financeiros, quanto vai custar esse projeto? E quem vai pagar? Quem vai patrocinar esse projeto? Procedimentos metodológicos. Quais são os instrumentos utilizados nessa pesquisa? Revisão bibliográfica. Quais são os livros que nós lemos para fazer a pesquisa? E quais são os livros que servirão aí de embasamento teórico para o nosso projeto? Os objetivos. Onde se pretende chegar com esse trabalho, hein? Qual a finalidade da sua realização com esse projeto? Nos objetivos, encontraremos o objetivo geral e mais amplo que insere nas competências a serem desenvolvidas no aluno. Hipóteses. São as possíveis respostas à pergunta feita ali naquele projeto. Problema. Problema é um questionamento que surge de uma curiosidade, de uma pergunta a ser respondida durante o trabalho. A delimitação do tema. Um tema amplo inviabiliza a realização do trabalho. Deve-se selecionar um aspecto a ser abordado de acordo com as características de cada série e idade dos alunos. Justificativa. É ter a noção do que está acontecendo, ou seja, saber o que precisa ser pesquisado, os argumentos devem ser convincentes e claros. Delimitação da área. Para que seja fácil a escolha da bibliografia a ser lida, deve-se saber a qual área do trabalho que se refere. Temos que avaliar algo muito necessário. Avaliação atitudinal, atitude dos alunos. Como o próprio nome diz, refere-se às atitudes durante o trabalho desenvolvido, como a cooperação, a solidariedade e a empatia. Piaget, ele definia a inteligência como a capacidade de estabelecer relações, hein? Piaget, ele dizia que a inteligência é como a capacidade de estabelecer relações. Nós temos aí que aprender, ensinar os nossos alunos a aprender a conhecer. E nós também, nós temos que aprender a conhecer. O aprender
O conhecer significa ensinar os nossos alunos a buscar respostas para as suas dúvidas e curiosidades em múltiplas fontes, proporcionando-lhe autonomia para construir o seu próprio saber. Nós vamos mediar aí a relação do aluno com o mundo, conhecendo o meio do nosso aluno, o que cerca ele. O conhecimento, gente, não é estático, ele muda, ele evolui. É impossível conhecer tudo. O conhecimento hoje, sabe o que ele significa? Ele significa, primeiramente, saber procurar, selecionar e utilizar as fontes e pesquisas. Temos que procurar novos saberes, ampliar nossa visão, entender as diferentes culturas existentes, compreender o ambiente nos seus diversos aspectos. O aprender, então, envolve o pensar dialético, ou seja, aquele pensar que transforma as ideias em atitudes. E aprender a fazer? Aprender a fazer é uma consequência do conhecer. É colocar em prática o conhecimento que já foi adquirido, adaptando aí em diferentes situações o que ele aprendeu. Aprender a fazer e relacionar a autorrealização, pois cada pequeno avanço que temos, que conseguimos em nossos objetivos, ficamos satisfeitos. Cada pequeno avanço temos que ficar satisfeitos. Aprender a fazer é caminhar em direção ao alvo que pretendemos atingir. Reparou que quando nós assim sentimos, né, quando nós estamos no caminho certo aí daquele projeto que nós temos, tanto projeto em diversas áreas da nossa vida, já experimentamos a sensação de ação realizada, porque nós falamos assim, nossa, eu estou naquele caminho. Então você se sente realizado por aquilo, você se sente feliz porque você está realizando aquilo, você está no caminho de realizar o seu projeto. Pois cada passo consciente é uma fonte de realização para a nossa vida. O aprender a conhecer e o aprender a fazer não se separam. Pois quando conhecemos a ação, ela se transforma. Nós devemos ensinar os alunos a pôr em prática os seus conhecimentos. Nós devemos preparar os nossos alunos para o trabalho. De acordo com Dellons, em 2001, ele escreveu em 2001, lá no passado, 2001. São 19 anos passados. Aprender a fazer não deve apenas se pautar no ato de fabricar algo, não. Só porque você fabricou algo, você sabe fabricar algo, mas deve transcender essa prática de fabricar. Significa o poder de pensar além de fabricar, do transformar aquele produto que você fabricou, do utilizar o material que você tem para outras coisas. Você tem aquele material, você não faz só telha, você pode usar o material da telha para fazer outras coisas também. Não apenas para o objetivo que você tem atual, né? No mundo em que as informações são transitórias o tempo todo, o aprender a fazer acontece na interação, gente, na experiência, no desejo e na significação das coisas que nós damos. Então, não é porque, por exemplo, veio a pandemia, todo mundo parou, não é por isso que você não vai fazer assim, com a sua madeira vire uma outra coisa que possa ser específica para a casa de cada um, que você que trabalha com gesso, você pode trabalhar com gesso de outra forma. Você pode fazer várias coisas diferentes. Olha quantas pessoas nós vimos aí pegando o carro, tinha lava-jato, mas hoje em dia vai até a casa da pessoa, a pessoa deixa o carro ali na rua, ele pega o carro dele, coloca o equipamento dentro do carro para lavar o carro da pessoa, que a pessoa não precisa nem sair de casa. O cara deixa o carro lavado, encerado e cheiroso na porta da casa do cliente. E pega o cartão de crédito do cliente, pega ali, né? Então, assim, não precisa nem pegar em dinheiro, porque nós estamos no mundo de transformações. Com essa pandemia, a pandemia, ela veio para ajudar que nós somos seres em transformação, que o mundo, ele não para, ele gira, que o mundo passa, que as coisas passam e que nós não sabemos o que há de acontecer de segundo após segundo. Por isso, nós precisamos nos atualizar e nós devemos ensinar e aprender a que, se vier uma ocasião como esta, nós devemos ultrapassar os limites e sim, continuar
trabalhando, continuar desenvolvendo, continuar crescendo. Coisa do pedagogo, ele tem que ensinar o aluno a aprender a conviver. É uma competência social. A família, a escola, auxilia o aluno a se descobrir. Nós temos que auxiliar um aluno a se descobrir a ele, para que ele possa colocar no lugar do outro. Será que você sabe se colocar no lugar da outra pessoa? Nas diversas situações que outra pessoa esteja no cotidiano dela, aprendendo esse aluno a lidar com a diversidade de problemas que existem e que vão existir ainda. O ser humano, gente, nós somos um ser social e nós só sobrevivemos na relação uns com os outros, interpessoal. Aí nós desenvolvemos nosso aluno o autoconhecimento, né? O conhecimento dele mesmo. Ele se conhecer, ele conhecer os sentimentos dele, eu conhecer os meus sentimentos, você conhecer os seus, e a gente vai conhecendo. Porque a história humana, gente, é cheia de conflitos, não é verdade? A educação, ela trabalha para evitar os conflitos, desenvolver a consciência moral dos nossos alunos. Nós devemos transmitir aos nossos alunos o respeito, a solidariedade, para que ele possa reconhecer como alguém como de direito de participar socialmente de um grupo. A escola é um espaço de formação e transformação. Nós temos que conhecer, gente, o desenvolvimento da consciência moral das crianças, tá? E da formação da identidade dessas crianças, dando suporte, né? Para que possamos trabalhar na interiorização de normas e regras de convívio social dessas crianças. Sempre se apresenta na realidade da criança, né? E a formação ética, ela se entrelaça ali com a realidade social, psicológica, gênero, etnia, que possuem características específicas. O desenvolvimento do eu. O desenvolvimento do eu acontece na busca do equilíbrio entre satisfazer as suas necessidades e atender expectativas da sociedade e do outro. Nós temos que desenvolver a consciência dos nossos alunos pela existência dele, a própria existência dele, para ele perceber qual que é o papel dele na sociedade. Nós temos vários papéis na sociedade: filho, irmão, aluno, namorado, marido, esposa, etc e tal. Reconhecer e entender esses papéis faz parte da formação da identidade, do autoconhecimento e da autoaceitação. Portanto, a educação deve ser dialética, deve acontecer interagindo com a sociedade e com a realidade que se encontra naquele momento do aluno. É preciso haver um projeto com o objetivo de evitar os conflitos que emergem diariamente. Nós não somos homogêneos, né? Nós fazemos parte do universo e devemos esclarecer isso, né, aos nossos alunos, que nós não somos uma classe homogênea, que cada ser possui modos diferentes de encarar a realidade, de ver o mundo de acordo com o perfil de sua personalidade. Nós devemos ajudá-los a descobrir a si mesmo. Ele, descobrindo a si mesmo, pode descobrir o outro e colocar no lugar do outro, entendendo e compreendendo suas razões. Desenvolver atitude de empatia. Tem que respeitar outros grupos étnicos, gente, respeitar qualquer grupo. O esporte também, ele é um aliado para nós, professores, tá? Pedagogos, porque ele tem regras, né? Tem o seu lugar, tem as regras. Temos que aprender a ser. Aprender a ser, Luciana? A identidade, gente, é o que singulariza uma pessoa. É o que torna única você no mundo. É a sua identidade. Ela que torna você uma pessoa única no mundo. Não aquela identidade, aquela carteira de identidade, não. Diferente de todas as outras pessoas, você é um ser único. Vocês lembram do templo de Delfos, lá na Grécia? Que ele menciona: conhece-te a ti mesmo. Este conhecimento é a base de todos os outros conhecimentos. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Você conhece você mesmo? Conhecer você mesmo implica saber quem você é. Quem é você?
Você sabe quem é você? Quais são suas qualidades? Quais os pontos que precisam ser melhorados em você? Quais os seus sonhos? Quais são as suas frustrações? E o significado das suas frustrações? E o significado que você dá a tudo isso sobre você? Temos que aprender a nos colocar no lugar dos outros. Não faça para os outros o que você não deseja para você. Temos que ensinar os nossos alunos a raciocinar. Quando temos raciocínios, mudamos nossas opiniões, alteramos nossas estruturas mentais para um nível bem melhor. Deixando de lado aquela sua opinião formada que você tem sobre tudo. Conhecer você, aceitar você, facilita o gostar de você mesmo, de si mesmo. Eu gostar de mim mesmo quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou. Quando conhecemos algo, nós aceitamos algo, é mais fácil de gostar daquilo. Qualquer coisa você muda, tá? Quando buscamos uma maturação contínua da nossa personalidade, nós estamos investindo em nosso autoconhecimento. E este é o primeiro passo para desenvolver uma boa autoestima. Ter autoestima é ter amor próprio, é gostar de si mesmo, é apreciar a você mesmo, é aceitar você mesmo, é buscar o seu próprio bem. Gardner, psicólogo, ele falou que o autoconhecimento e a autoestima são desenvolvidos pela habilidade de reconhecer os seus próprios sentimentos. Ele dá nome de inteligência intrapessoal. As empresas hoje estão procurando pessoas, indivíduos que saibam administrar os problemas, superar possíveis obstáculos que possa ter na empresa, relacionar conceitos. A importância está na competência pessoal. O emprego, gente, ele está ligado à ideia de multicompetências. Multicompetências individuais aplicadas a situações específicas, as quais exigirão daquele indivíduo a predisposição para aprender e para fazer. Competência significa ter o conhecimento e saber aplicar esse conhecimento adequadamente. Nós devemos levar as nossas crianças à instituição, o quê? Para encaminhar as crianças para a autonomia, para a elaboração de pensamento crítico dessa criança, transformador, desse pensamento transformador dela, sendo que essa criança possa ser capaz de formar um juízo de valor para se decidir sobre como agir em diferentes situações que ela vai ter na vida. Nós temos que objetivar o preparo dos alunos como cidadão, preparar eles como cidadão, como pessoa e como profissional também. Pernoud 2000, leitura. Quando nós vamos dar uma pesquisa para os nossos alunos, nós temos que conhecer melhor do que eles aquela coisa. Nós vamos aprender junto com ele, mas porque nós sempre temos que aprender, nós nunca sabemos tudo. Então nós temos que dar um tema do projeto, mas temos que pesquisar sobre aquele projeto antes também. E junto, nós temos que despertar a curiosidade em nossos alunos. Trabalhar em equipe, Pernoud diz que é buscar conhecimento, né? Trabalhar em equipe envolve analisar, enfrentar em conjunto situações complexas e práticas, mesmo em momentos de crise. E a participação dos pais também. Muitos pais colocam a criança na escola para se livrar dela. Sabia disso? Gente, eu falei se livrar, mas assim, no sentido que eu estou trabalhando, eu tenho coisas para fazer, enquanto ele estiver na escola, ele vai estar protegido, ele vai estar aprendendo e eu não preciso me preocupar. Mas os pais têm que participar, né? Tem que participar, né, pai? Utilizar novas tecnologias é fundamental também. Temos que lutar contra os preconceitos, discriminações sexuais, raciais, éticas, em desenvolver o senso de justiça nos nossos alunos, da solidariedade, além de envolver uma análise criteriosa de relação pedagógica entre a autoridade, bem como a comunicação na instituição onde nós estamos trabalhando. Nossa formação é contínua. Podemos buscar uma educação de qualidade que tenha comprometimento, consciência da nossa função social no mundo, que é a função transformadora. Na nossa profissão,
Rios, 2010, Terezinha Rios, 2010, ela diz que encontra-se a dimensão técnica, política, estética, ética e moral. Todos devem se conscientizar dos seus deveres e dos seus direitos. Nós devemos nos colocar como pesquisador, investigador, um leitor da realidade, a fim de gerar a própria produção do conhecimento. Rezende, em 1998, ele disse assim, que ele acredita que o sujeito torna-se reflexivo. Para ele se tornar reflexivo, nós nos tornarmos uma pessoa reflexiva, é necessário construir e desconstruir os fatos, as teorias, os problemas e os entendimentos para não sermos meros reprodutores de uma educação vista como homogênea que não é. Devemos abandonar as receitas prontas, aprendendo a diversidade. Devemos inferir que uma postura de uma pessoa reflexiva, ela envolve diversas dimensões do conhecimento. A postura dos atores nessa nova produção de saberes ultrapassa as regras, fazendo que todos os alunos se apropriem do sistema sistematizado. Não pode ter superlotação na classe de aula, hein? Temos que ter projeto para ajudar os alunos aí com as dificuldades dele. Tem que ter projeto de reforço, de recuperação nas férias dos alunos. Papai e mamãe, quando o pedagogo pedir algum livro, alguma coisa, o senhor tem que comprar, porque a escola não tem, por gentileza. Escola pública, né, gente? Afetividade. Afetividade na relação entre o pedagogo e o aluno facilita a aprendizagem. Afetividade quer dizer sentimento de afeição por alguém, simpatia, amizade. O Alan, em 1959, ele disse que a afetividade é o ponto de desenvolvimento do indivíduo. O Alan foi médico, viveu nas 2 guerras mundiais, cuidava dos feridos francês e formulou a teoria da afetividade baseada na emoção e no caráter. Ele disse que o nascimento da afetividade seja anterior ao da inteligência. Ambas progridem em etapas evolutivas. Para o Alan, a afetividade é um componente importante para o desenvolvimento da personalidade da criança e depende de 2 fatores, o orgânico e o social. Ao nascer, as condições biológicas encontradas nas crianças não terão total responsabilidade pelo desenvolvimento daquela criança. Neste processo também estão presentes o fator social, psicológico e a escolha do indivíduo, claro. Ele disse que a inteligência e a afetividade se influenciam ao longo do desenvolvimento do ser humano. São inseparáveis. Nenhuma atividade inibe a emoção. Nenhuma situação elimina a presença da razão. A emoção provoca a inteligência. A inteligência, por sua vez, precisa que a emoção esteja presente para se desenvolver. Ambas se complementam, ambas se auxiliam no processo de desenvolvimento. A afetividade é um domínio funcional, sendo a primeira etapa que a criança percorre. A afetividade, ela é anterior à inteligência. As emoções sentidas pelo bebê são enviadas para o universo social dos gestos, espasmos, descargas musculares e reflexos, que posteriormente irão formar a personalidade daquela criança. Na afetividade humana, a emoção e a inteligência exercem um papel fundamental para o Alan. Qualquer atividade, por mais intelectual que seja, supre a emoção, diz o Alan. A emoção, ela motiva a inteligência. Então, vamos ficar aqui na unidade 1. Fui até a página do 1 ao 32 e amanhã nós retornaremos com mais. Hoje mais tarde, quem sabe. Vou pensar no seu caso, mas a porta sempre vai ficar aberta para vocês. Espero que vocês chamem mais pessoas para entrar nessa família aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Volte sempre.